Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e caros ouvintes da Rádio Boa Notícia, também da Diocese de Balsas. Aqui nós em sintonia, agora nesse momento, refletindo hoje sobre o 17º domingo do tempo comum, o terceiro domingo que nós vamos fechar, né, com o terceiro discurso de Jesus Cristo, que é composto de 7 parábolas. E nós vamos ver assim, a primeira parábola foi a do semeador, foi no domingo antes do domingo passado, e hoje no domingo passado nós vimos as parábolas do trigo, do joio, da semente de mostarda e do fermento. E hoje nós teremos a conclusão com mais 3 parábolas. Então é o capítulo 13, ele está envolvido numa distribuição em 3 domingos com as 7 parábolas, aqui no Evangelho de Mateus, onde a comunidade de Mateus já vinha sofrendo também certos desafios, né, enfrentando conflitos. Mateus, que era um escriba, mas ele via as necessidades e mostrou assim as parábolas onde Jesus faz um pequeno trecho, né, apresenta uma história que faz uma comparação, mas o objetivo mesmo é para que todos nós encontremos o reino dos céus. E ele será encontrado, e Jesus não se afastará de nós. E nós estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós também temos outras leituras, né, nesse dia. A primeira leitura mesmo é extraída nesse domingo do 1 Reis, né? Aí o capítulo é 3, versículos 5 e de 7 a 12. Aí nós vamos observar aqui algo muito assim, como uma ponte lá para a primeira leitura, né? Quer dizer, do que vai ser, o que quer ser construído, qual é a busca. E nós vemos aqui a história de Salomão, filho de Davi. Ele visita Gabaon e em sonhos ele encontra-se com Deus e ele pede o apoio, é perguntado o que ele quer para desenvolver-se, para cuidar, para ser um líder democrata no seu reino, né? E ele, diante de tantas riquezas, de tudo, ele pediu sabedoria. E em sonho também ele é recompensado, né? Quer dizer, aquela escolha dele agradou plenamente a Deus. E Deus oferece a ele, né, não só a sabedoria, né, mas algo, bens, riquezas, outras coisas, forma de que ele pudesse agir na sua pedagogia, né, com as estratégias de conduzir o povo, não com os valores efêmeros, mas com firmeza, com decisão. A segunda leitura ela é extraída da carta de Paulo aos Romanos, o capítulo é 8, versículos 28 a 30, e vai mostrar aqui a condução do caminho para chegar à salvação. Aí mostra assim que nós realmente precisamos de Deus, com a infinita sabedoria que Ele propõe dar a cada um de nós. Para isso é necessário que estejamos abertos à escuta, né, às decisões a serem tomadas, e vamos ver o que Deus predestinou para cada um de nós. O Santo Evangelho, e aí nós já estamos, é o do capítulo 13, os versículos de 44 a 52. Começa assim: o reino dos céus
é como um tesouro escondido no campo. Um homem o descobre e o esconde de novo. Cheio de alegria, ele vai, vende tudo o que possui e compra esse campo. O reino dos céus é também como um comerciante que viaja em busca de pérolas de boa qualidade. Quando descobre uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo o que possui e a compra. E ainda, o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar e que recolhe todo tipo de peixe. Quando está cheia, a puxam para a margem e, sentados, juntam em cestas o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão, separarão os maus do meio dos justos e os jogarão na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Vocês entenderam todas essas coisas? Eles responderam, sim. E Jesus disse-lhes, por isso, todo doutor da lei que foi instruído no reino dos céus é como um dono de casa que tira do seu cofre coisas novas e velhas. Irmãos e irmãs, essa é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos compreendendo, né? Esse caminhar desse terceiro discurso. São 5 discursos. Já vimos o primeiro, que é o Sermão das Montanhas, o segundo, que é o discurso missionário apostólico, do envio dos discípulos e do próprio Jesus, né, arregaçando as mangas e na sua atitude de serviço também. E o 13, que é o das parábolas. Então, nessa conclusão, nós vamos observar que hoje o texto específico, ele vai oferecer 2 situações aqui de Mateus, né, de 13, 44 a 52. Essa primeira parábola, onde o homem encontra um tesouro, vende tudo que tem e compra aquele campo. A outra parábola vai contar que o homem encontrou, não é? Ele era comerciante, andava comprando pérola, que era a especialidade dele, e quando encontrou uma pérola de grande valor, ele voltou, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. E a outra é a já muda um pouco o foco, mas ela é o mar, ela não está mais num campo, não é mais assim. Mas nós vamos observar que diante desse contexto, desses 2 últimos domingos, nós acompanhamos e nós observamos assim, não pode deixar de mostrar as características do reino de Deus, que elas não são iguais, tudo do mesmo jeito, né? Isso aqui nós estamos vendo, que essas 2 parábolas, elas anteriores, elas tinham assim elas descreviam mais o que queria. E que essas aqui de hoje, elas são parábolas motivadoras. Elas são mais animadoras, elas têm mais um foco na motivação para a acolhida do reino de Deus. É como se diz agora, é assim, é como foi feita a propaganda, que é a alma do negócio, está aqui, quer dizer, deu uma oportunidade da motivação aqui para que sinta a vontade de participar, de aceitar, não é assim? Então, por isso que se diz que são motivadoras. E o encontro com o reino de Deus realmente é um fato assim, muito importante. Para que aconteça, é necessário tomadas de decisões, atitudes, né? A atitude de renúncia, a atitude de urgência
e a manifestação da alegria aqui. Porque quem encontra um tesouro, aí vai, é assim. Então, a primeira parábola que a gente vai tentar aqui discorrer um pouco, o reino dos céus já é comparado ao quê? A um tesouro escondido no campo. Esses tesouros, conforme o contexto da época, às vezes quando era aquele momento de guerra, de muito conflito, as pessoas, os donos, né, das propriedades tinham que viajar para longe, não sabiam quando iam voltar, eles pegavam um vaso, né, feito mesmo de barro, e enchia com pérolas preciosas e joias. E deixava enterrado para não sabe nem quando, sabe se voltava. Mas dizia, e muitos anos depois é que as pessoas encontravam, né, esse vaso de argila cheio. Que aqui no caso é quando foi encontrado, né, esse vaso, esse tesouro, e ele vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Estava feliz da vida, né? Conseguiu. Então, é considerado o quê? Que esse campo é o reino também. No Evangelho hoje vai mostrar que é o reino de Deus, né? E que ele mantém essa alegria de ter. E quando ele encontrou esse tesouro, ou quando encontra, aí já é uma atitude de vou deixar aquilo que não está bom, vai dar uma busca lá nas bem-aventuranças, voltar. Feliz aqueles pobres de coração por isso, felizes aqueles que passam fome por isso. Aí vai contando, né? Lembram também no Evangelho de Mateus, do primeiro discurso. Então vai fazendo toda essa... Para quem encontra o reino de Deus, ele observa que desestabiliza a normalidade de todas as coisas que tem, porque não vai mais ficar, é uma reviravolta que vai dar de mudança, né? É a mudança que se propõe aqui, tanto a mudança na política, quanto na sociedade política, quanto na religiosa, mas é uma mudança no sentido de crescimento pessoal. Agora nós vamos observar também que esse homem encontrou esse tesouro por acaso. Ele estava procurando, não. Ele encontrou, não foi? Ele não fez nem esforço. E o reino de Deus está bem assim, bem próximo de nós, e às vezes nós nem ligamos. Mas esse homem acordou, né? Quer dizer, foi apresentado para ele uma possibilidade, como se diz, uma porta abriu-se para ele e ele a aproveitou. Deu para a gente entender? E aí é aqui nessa decisão dele que se diz aqui, os estudiosos, que ele retornou às bem-aventuradas. Bem-aventurados que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a gente não pode só contemplar o campo com o tesouro. Vai agir, né? Vai trabalhar em cima, vai conviver, vai multiplicar, e é assim. A segunda parábola é bem parecida também. Só que nessa outra parábola aqui do homem comerciante comprando pérola, ele não encontrou por acaso, ele foi atrás. Ele buscou, olha como já muda um pouco, né? Ele vai ver a necessidade da tomada de uma decisão também, né? Para tomar decisão aqui, mas ele é uma pessoa que procura, que busca, vai atrás. É um comerciante, né? Ele age de outra forma. Mas aqui também ele vê-se envolvido, chamou-lhe a grande atenção daquilo e ele logo enfrenta, né? Também vai, vende tudo que tem. Ele não encontrou por acaso, né? Ele encontrou buscando, procurando. Então, também nós precisamos ver isso. O reino de Deus, aqui no caso, ele é encontrado na busca. Vamos participar, aqui está a nossa comunidade, tem líderes e os líderes convidam, olha a Bíblia na vida, olha o estudo, olha não sei o que, olha a reunião, olha a formação, olha o encontro tal. É só tentando, né? E observar também que o reino de Deus é
um fruto, né? Um trunfo que merece ser buscado, procurado e será encontrado. E aí nós precisamos vê-lo nesses valores do reino, mantê-lo, que é o valor da justiça, do amor, da solidariedade, lembrando, do acolhimento, da sinceridade, da alegria e da coragem para lutar sempre, lutar para tudo que impede o crescimento da pessoa, né? Lembrando um pouco como se fosse uma coisa má e vai deixando, vai tentando a possibilidade das boas. Na terceira parábola, já mudou de campo, não foi? Já mudou, agora nós já vamos para o rumo da água. Um outro momento que era representado às vezes como um perigo, não é? Quando está revolto, nem sempre está do mesmo jeito o mar, que às vezes você se propõe a fazer aquilo ali naquele local, tá, um mergulho, daqui a pouco a maré vem e já mudou a situação. Então, já não é a mesma coisa, mas aqui vai contar o quê? Que uma rede, o que é rede? Rede é um entrelaçamento, né? E aí a rede é jogada, fecha-se e pega, ela traz tudo que tem, ela arrasta, é como se fosse um arrastão. E ela encheu-se de quê? De peixes e ninguém sabia, encheu de peixe. Quando, aqui é no plural, a gente observa, puxaram, usa essa expressão, puxam a rede para a praia, para um lugar de areia, né? Sentam-se, a atitude é de quem ensina e aprende. E recolhe os peixes bons em cestos e jogam fora os outros, os demais que não prestam. Então, quando foi o arrastão lá, ele veio uma mistura. Só que eles vão fazer a seleção, selecionar os melhores, os que eram bons para comer, para vender, para o comércio, né, para partilha. Tá? E aqueles que não estavam sendo necessários, eles jogaram fora, não aceitaram. É como se diz, foram refugados. E tem muitos estudiosos, eles tentam colocar essa parábola aqui da rede como a do joio e a do trigo. Só que há diferenças, elas podem ter aspectos alguns iguais, mas nem tudo. Porque naquela parábola do trigo e do joio, quem foi que plantou a semente má? Foi o inimigo. E de uma forma traiçoeira, quando o dono da semente boa, o patrão, estava dormindo. Então ele foi a asas escuras, traiu, fez por maldade. Foi assim? Então tem uma origem da semente boa e tem uma origem da semente má. Enquanto que aqui nessa dos peixes, a origem é do mesmo local. Vieram tudo daquele ali do mar, onde a rede os abarcou, os apanhou. Dá para mostrar essa diferença? Então, tanto os peixes bons quanto os ruins, eles são do mesmo lugar, tinham a mesma origem. Não foi fruto da ação demoníaca de ninguém, de mal, não. Então, a gente precisa entender também, às vezes, o porquê, como acontece nessa caminhada nossa, desse nosso estudo. Então, a tendência também do joio, da parábola do trigo e do joio, qual era o objetivo? É que tivesse paciência. Não deixou arrancar a daninha, porque ela parecia, em fase de crescimento, parecia com o trigo. Deixasse que crescesse. Quando ela crescesse, aí pronto, era tirado só aquilo que não servia e era jogado no fogo. A outra parte era formada feixes e armazenada, não é? Recolhida nos celeiros. Muito boa. E às vezes a gente observa que a comunidade, às vezes não, a comunidade para crescer e ser comunidade nós sabemos que não é mágico, tudo maravilhoso. Tem crise, tem sofrimento, tem dores, tem desafios. A gente quer chamar problema, mas o nome é desafios. E desafios que merecem ser superados.
E essa superação, a gente lembrando aqui que quando Jesus iniciou sua caminhada, sua vida pública, ele chamou quem? Os pescadores. Ele dizia, venham, aqueles que ele ia chamando. Vocês serão pescadores de homens. Mas ele não disse que era para pescar homem santo, homem puro, homem branco, homem bonito, alto, não. Ele disse que era para pescadores de homens. Era a humanidade inteira, sem distinção e nem classificação. Precisa observar isso. Então, o reino de Deus está aí, é lançado também para nós e nós precisamos saber o que nas lideranças, o que é que vem, quais são as nossas escolhas, diante daquele momento que a gente precisa ter a renúncia também, né, como nas duas parábolas anteriores agora, renunciou tudo que eu tinha lá, aquele campo, vendi para comprar esse tesouro. Fui também, comprei, vendi tudo que tinha, comprei a pérola. E aqui também a gente vai ter que saber que dentro da comunidade a gente tem a tendência de querer julgar os demais. E somos, às vezes, ofuscados, denegridas a imagem por causa do julgamento dos componentes da comunidade. Muitos deles condenam a sua atitude de chegar a tal hora, sua atitude de tudo que você faz. Então, quer dizer, em vez de olhar para dentro de si e para o crescimento da comunidade, fica olhando para algo errado, que considera errado do outro. E nós temos essa tendência, lamentavelmente, somos assim, santos e pecadores, não é? Então, aí diz que quando aquilo que não presta foi para o fogo, ranger de dente. Na verdade, não é aquela fornalha que acendeu, assim, mas é aquela vida vazia, atrapalhada, não sabe o que quer, vive sem rumo, né? E para isso é necessário uma mudança, né, de atitude, uma escolha daquilo que você quer. E nós vamos ver que mais no final aqui do Evangelho, Jesus fez uma pergunta para eles, não fez? Compreendestes tudo isso? E eles responderam que sim. E nós vamos aqui lembrar ainda um pouquinho. Jesus Cristo apresentou o reino de Deus em 7 parábolas. Vamos lembrando do 7, o 7 que significa perfeição, significa a totalidade. É como se Jesus dissesse, olha, tudo é assim, é necessário, está aí o reino de Deus, mas é necessário discípulos, multidão, pessoas, que vocês compreendam, entendam o que é o reino de Deus. Não é só essa água com açúcar. Não, não é assim não. Ai, que gostoso, né? Ter encontrado o reino de Deus. Mas é preciso sacrifício, é preciso luta, é preciso derramar suor, é preciso esforço, é preciso preparar a terra, é preciso vender a propriedade, enfrentar. Isso são simbologias para mostrar que é necessário que se tenha disposição para compreender o que foi dito. Não é isso? E ele vai mostrar assim que no final dos tempos, quem é que vem? 2 anjos virão e vai separar os bons dos maus, né? O justo do injusto. Nessa conclusão aqui desse discurso do terceiro, com esse domingo, há também assim indícios de que há uns dados autobiográficos aqui do próprio autor Mateus, que vamos lembrando aqui, quando ele diz assim: então Jesus acrescentou, assim pois todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas, não é? E coisas velhas. E disse que Mateus, ele era um escriba, não é? Também da lei ali, mas ele conservou muitos traços assim também da vida de Jesus e mostra aqui que ele foi o que mais retirou coisas velhas, quer dizer, do Antigo Testamento em referência à lei, não é? Que era dos profetas, a lei e os profetas. E
aplicou aqui com coisas novas no Novo Testamento, no dia a dia, mas com os ensinamentos de Jesus, que significa mesmo o cumprimento da lei e dos profetas. Isso vai ser lá Mateus, no capítulo 5, versículo 17, lá nos discursos da montanha, quando ele sobe e conversa com a multidão. Então, irmãos e irmãs, às vezes a gente pega um fato da vida e é bom a gente aproveitar assim rápido. Aqui antes da gravação eu comentava aqui com os meninos que hoje no jornal hoje, com aquele acidente lá de Palotina, né, aquela explosão lá dos silos de milhos, que morreram 8 haitianos. E aí diz assim, que um tinha 11 filhos e mandava tudo que ele recebia, mandava para os filhos lá no Haiti. Aí um amigo, um colega, né, também haitiano, responde que ele não era só um colega, ele era um irmão, porque eles haitianos consideram-se irmãos. Imaginem fora da pátria, em busca, quer dizer, eles estão atrás do reino de Deus também, mas uma forma de sobreviver, né, para dar subsistência à família. A gente fica pensando, nós vemos tantos casos, tantos sinais, mas vamos em busca, vamos cuidar de nós também. Amém, amém. Que Deus ilumine-nos, que possamos ter uma semana de paz, concluindo agora o mês de julho. Já a partir de terça-feira nós já estamos no mês de agosto, o mês dedicado às vocações, estamos lembrando. Aí já vamos começar também com nossas orações e preparemos-nos para a nossa celebração da Santa Missa amanhã. Já vamos ler os textos. Eu acredito que está mais ou menos assim, mais fácil de compreensão. Lembrando também que é em agosto que a nossa diocese está fazendo aqui a divulgação, a preparação, o convite para o encontro diocesano Bíblia, né? Da Bíblia na Vida, lá agora no Santuário Coco de Aparecida. Né? Vai ser um final de semana que vê quem de nós dará para ir. Nós vamos rezar também, porque também tem pessoas da diocese que farão cursos bíblicos fora, ainda dando continuidade, e por aqueles que já estão, já retornando, padres, bispos, daqui uns dias é assim, leigos. Que Deus abençoe-nos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém.